Título da exposição de hoje: Corações. Para vocês entenderem um pouquinho, a sinagoga se tornou um lugar perigoso para Jesus. Ali que ele sempre ia para ensinar aos seus ouvintes. Por quê? Porque os líderes religiosos, invejosos, com um coração duro, eles queriam matá-lo. E nós vimos nessa exposição algumas cenas que evidenciaram isso. Então agora ele vai para um lugar espaçoso, na praia, onde ele pode fazer do barco o seu púlpito e da praia, da areia, o lugar para que os seus ouvintes o ouçam. E não somente ouçam, mas que os seus corações possam ser de fato transformados. Nós vimos na leitura do irmão Daniel sobre parábolas. Jesus ele revela o seu mistério, o mistério do reino de Deus. E esse mistério é aquilo que o homem não pode conhecer se não haver uma obra divina, uma revelação divina. Esse mistério é revelado a um e encoberto a outros. As parábolas eram como janelas abertas para a compreensão daqueles que, de fato, foram transformados no seu coração. E para os outros, como uma janela fechada, impossível de ver à vista da misericórdia e da graça de Deus. William Hendrickson, ele diz que Jesus está se referindo àqueles fariseus, escribas, mestres, mas também para aqueles que estavam o seguindo. Eles precisavam entender, não somente no aspecto externo das suas vidas, mas especialmente a mudança começa internamente. E quando nós usamos a expressão coração, entenda que eu estou falando o homem como um todo, a centralidade do homem. Ele precisa ser transformado de dentro para fora. Então, diante disso, convido vocês a abrir o texto em Marcos. Nós vamos ler o capítulo 4, versículos de 1 a 12. Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Hoje lerei na Almeida, século 21. Diz assim o texto da palavra de Deus. De novo, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Aglomerou-se perto dele tão grande multidão que ele teve que entrar e sentar-se num barco que estava no mar. E todo o povo ficou na terra, à beira-mar. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas e dizia: ouve, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raízes, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando fico só, os que estavam com ele e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, o Senhor que é rico em misericórdia,
rogamos a Ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força, para que, por meio do Teu Espírito, nós possamos compreender a Tua palavra. Não sermos meros ouvintes, mas que sim, pelo poder do Evangelho, da obra de Cristo, sejamos transformados, sejamos nova criatura. Isso é a sua graça, isso é a sua misericórdia. E nós clamamos, Senhor, clamamos por ela. Nos dê graça sobre graça. Nos perdoe porque nós somos falhos. Purifica o nosso coração para que sejamos alvos como a neve. Que nós possamos ser nova criatura e assim vivemos como nova criatura que somos pelo poder da obra de Cristo em nós. Que nós não desperdicemos o nosso tempo aqui para ganhar conhecimento, para ganhar repertório sobre a Tua verdade, mas que nós possamos, de fato, pela razão do entendimento que só o Teu Espírito dá, vivermos de modo digno do Evangelho que nos convenceu da nossa vida anterior, pecaminosa, mas que agora, iluminados pela luz do nosso Salvador Jesus Cristo, possamos andar em novidade de vida, para a Tua glória e para o Teu louvor. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Mensagem central da exposição. O maior juízo de Deus é entregar o homem aos seus próprios desejos do coração. Nós precisamos, talvez, lembrarmos aqui da nossa condição sem Deus. Nossa condição era de miséria. O pecado dos nossos pais, Adão e Eva, foram imputados a nós. Todos que nascem nessa condição de miseráveis. É a conhecida depravação total. E se nós não lembrarmos dessa miséria, nós não vamos entender o que vem depois. Então, quando eu falo aqui que o maior juízo de Deus é entregar ao homem aos seus desejos, eu estou falando justamente disso. Quando você lê Romanos capítulo 1, você vê o homem entregue às suas paixões, comete todo tipo de atrocidade, de aberração. Porque o seu desejo nunca será buscar a Deus, porque ele está morto em seus delitos e pecados. Então não há juízo pior para um homem que ele ser iludido pelos seus desejos. Porque ele acha e acredita que os seus desejos pessoais atingidos, ele é feliz. Mas é a completa miséria do homem. Porque ele não anseia, não deseja, não busca Deus. Romanos 3,10 fala exatamente isso. E aqui eu quero chamar a atenção nessa exposição, expor 3 corações, primeiramente, mas corações que não foram transformados, que permaneceram duros, apesar de uma aparente mudança externa. Então, por último, eu quero demonstrar um coração regenerado, não pela sua própria capacidade, mas pelo poder do Evangelho. Então é nesse caminho que quero trilhar essa exposição. Então, o primeiro destaque que faço é o coração duro. Um coração duro é como um solo onde a máquina rolo compactador, sabe aquela que muitas vezes a prefeitura usa, né? Tem aqueles buracos, ela coloca um pouco de piche ali, de massa asfáltica, e aí aquele rolo passa várias e várias vezes. Isso poderia simbolizar esse coração duro. São aqueles corações inquietos, perturbados,
com as coisas do mundo. Eles estão ora ali, ora acolá, eles não têm uma razão, um propósito. Eles têm apenas a sua vida e querem levar ela adiante. Então, se eu fosse resumir em uma frase, esse ouvinte é o homem indiferente que a rotina da vida insensibilizou. É aquele coração que não consegue ver nada além dos seus hábitos, da sua rotina. John Mackay, ele diz que, para muitos homens, o mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum. Ele não percebe problemas. Se ele não percebe problemas corriqueiros, quanto mais o seu coração. Quanto mais o maior problema que ele tem, um coração que não é voltado para Deus. Então, agarrado nos seus hábitos, escravizado sobre a sua rotina, orgulhoso muitas vezes das suas crenças, ou da ausência delas, consumidos pelo seu prazer, pelo seu orgulho, não levam a sério nada a respeito de Deus. O mais leve pretexto é o suficiente, é o bastante, para que ele não veja algo que o alimente de fato, para que ele leia um bom livro, para que ele não faça aquilo que de fato ele deve fazer. Tudo que pode prejudicar a sua rotina, o seu dia a dia, ele descarta. De algum modo, ele quer apenas aquela vida monótona, sossegada, artificial. Um coração duro ouve, mas falta-lhe compreensão, falta-lhe entendimento espiritual. Ele escuta o sermão, mas não presta atenção. A palavra não produz efeito nenhum nele. Lembre, irmãos, que quando o Senhor Jesus está falando essa parábola, diante do seu público ouvinte, ele estava falando para pessoas que eram religiosas, mas não convertidas. Ele estava falando para pessoas como vocês que estão sentados nos bancos. Como presta atenção, não basta ser religioso, não basta vir à igreja, não basta ter uma rotina religiosa. É extremamente necessário uma mudança de coração, porque senão não vinga, não prospera. Eu não estou falando de prosperidade financeira. Estou falando de prosperidade no seu relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 33, verso 32. Ezequiel, capítulo 33, verso 32. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem em voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Se você olhar para esse texto e olhar para Tiago, é exatamente a mesma coisa. Pessoas que afirmam algo com sua boca, mas não vivem aquilo que professam crer. Um minuto.
Acho que agora vai. São pessoas que não foram mudadas na sua essência, no seu coração. São pessoas religiosas? São. Muitas vezes até fervorosas. Mas que aquilo não faz sentido a não ser para ela mesma. É aquele que busca uma prática para conquistar algo. Olha, eu vou fazer isso para ter aquilo. Não prosperam. Então, há uma multidão de ouvintes que domingo após domingo vão à igreja. Mas Satanás rouba a palavra que ele acabou de ouvir assim que ele sai pela porta. É isso que Marcos e os outros evangelistas estão falando quando ele fala sobre essa parábola. Pessoas que são crentes dentro da igreja, mas não são crentes de coração, de mudança de vida. São religiosos. Esse é o maior mal da igreja. Porque elas estão ali enganadas, nelas mesmas. Muitas vezes, claro, pelo mau ensino, pela má doutrina. E acreditam que vão alcançar o céu pelos seus próprios méritos, pela sua própria capacidade. Mas essas pessoas primeiras aqui, que Marcos está descrevendo, elas são religiosas apenas no contexto da igreja. Fora, tudo aquilo que elas ouviram é como se fosse jogado na lata do lixo. Satanás rouba do coração. Semana após semana, eles vivem sem fé, sem temor, sem rendição, sem confissão de pecados. E nesse mesmo estado, geralmente, eles morrem, são enterrados e são condenados à eternidade no inferno. E esse é um triste quadro, mas que é verdadeiro. Foi verdade quando Jesus proferiu e continua sendo verdade hoje. O segundo coração, um coração emocionado. Tanto Marcos quanto Mateus usam por 2 vezes a palavra logo, com o sentido de imediatamente. Então, essas pessoas agem no calor do momento. Elas imediatamente aceitam a palavra e o fazem até mesmo com alegria. Então, imediatamente se escandalizam. Sua decisão é baseada na emoção e não na reflexão. Porque quando o Senhor nos convence do nosso pecado, Ele atua em todas as áreas da nossa vida. Nas nossas emoções, claro. No nosso intelecto, também. E também nas nossas vontades. Por isso, quando nós lemos a confissão, o final ali daquele primeiro artigo, ele fala que as pessoas vêm livremente. Por quê? Porque o coração foi regenerado. Portanto, não é só a base da emoção, mas é do intelecto, da emoção e da vontade. É nessas 3 áreas que definem o ser humano e que também Deus transforma. E aí, então, agora, a nossa cosmovisão de mundo é completamente alterada. Porque agora nós temos um fim, um propósito. A glória de Deus, o louvor a Deus, a gratidão a Ele por tamanha salvação, porque agora nós entendemos a salvação. Nós entendemos o preço que foi pago por Jesus naquela cruz. Não foi um homem maluco que subiu ali no madeiro, foi o próprio Deus.
o Filho de Deus encarnado. Porque eu e você não conseguiríamos de maneira nenhuma chegarmos a Deus. Porque o nosso pecado foi contra Deus, e somente o próprio Deus, pagando por esse pecado, nos liga a Deus novamente. Então, se nós não nos arrependermos, se nós não cremos na suficiência de Cristo, nada nos adianta. Então, são ouvintes emotivos, entusiastas, sentem alegria, arrepio, choram e dão pulinhos. Mas é passageiro. Logo isso acaba. Isso fica ali naquele momento. Lutero chama esse ouvinte de volúvel, que vive conforme o vento sopra. Provavelmente ele estava lembrando do apóstolo Paulo lá em Efésios 4,14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Não é novidade que no mundo religioso tem falsos pregadores, que podem até ler a palavra, mas não vivem e nem ensinam a sua igreja a viver a palavra de Deus. Por quê? Porque não foi mudado no coração. A semente até brotou, mas ela não prosperou. O terreno era pedregoso. É aquela pessoa que reage superficialmente, só nas entrelinhas. Elas mostram uma promessa inicial, mas elas não confirmam isso em perseverança na sua salvação. Tanto a sua resposta quanto o seu abandono são rápidos, como estralar de dedos. A emoção, por mais vibrante e necessária, porque também nós somos atingidos nas nossas emoções, não podem ser firmadas em si mesmo. O sentimento genuíno diante da palavra de Deus precisa nascer do conhecimento profundo da verdade, da sua experiência vivida, enraizada em Cristo, naquilo que professa com os lábios, perseverante, obediente, maturo a cada momento. Então, sem essa fundação, a emoção se dissipa, ela some. Quando vem provações, dificuldades, desaparece. Quando há uma exortação, se esvão, somem. A verdadeira fé é alimentada tanto pelo calor da emoção, quanto pela luz da razão, da firmeza e da vontade, porque é uma entrega genuína ao desejo de agradar a Deus pelo servi-lo em obediência à sua palavra. Então, o coração que une o fervor e a compreensão é capaz de perseverar, crescer e frutificar, pois não é levado pelo entusiasmo do momento, aquele entusiasmo passageiro, mas aprofunda suas raízes na confiança e na obediência ao Senhor. Assim, a emoção se transforma de centelha para, de fato, um fogo constante. Aquilo que era uma faísca, agora, de fato, é expressado em amor à verdade de Deus e à prática dessa verdade. Assim, a emoção é transformada
da maneira correta. Então, esse ouvinte do texto, ele não tem raiz em si mesmo. A sua fé é temporária. É aquela fé em si mesmo. Na verdade, a sua resposta ao Evangelho foi apenas externa. Não houve um novo nascimento. Não houve uma transformação de vida. Houve uma adesão e não uma conversão. Ó, legal esse negócio de ser crente. Gostei. Mas na hora que ele vê as dificuldades, o sofrer por Cristo, o abandono do eu, não, aí já forçou a amizade, né? Não é só as coisas que eu recebo? Não é só aquilo que eu obtenho de Deus? É necessário a morte do eu? Eu preciso diminuir para que ele cresça? Não, aí não. Aí não. Aí já entrou na minha vida particular. Quem é você para me julgar? Então nós vemos isso diariamente na igreja. Esse ouvinte construiu a sua vida cristã em uma base, em um fundamento falso. Ele não construiu a sua fé em Cristo Jesus, mas nas vantagens imediatas que lhe foram oferecidas. Oferecidas por um falso ensino, por uma compreensão sobre o Evangelho incorreta. Muito bem lembrado aqui pelo presbítero Pedro, que há muitos que estão aí fazendo exatamente isso, aderindo clientes à sua nova empresa, que tem qualquer coisa ligado ao nome igreja. Mas não é a igreja de Cristo. Se não fala da nossa miséria, da nossa condição de pecador, de miserável, que nós precisamos de uma obra sobrenatural de Deus, para que, de fato, interfira a ponto de nos trazer a vida espiritual, continuaremos mortos. Então, hoje, nós vemos muitas pessoas pregando sobre saúde, prosperidade, sucesso, e pessoas abraçam isso imediatamente. Elas até pagam o que não tem muitas vezes. Esse é o evangelho do lucro, das vantagens imediatas. Mas elas não perseverarão, porque não tem raiz, não tem umidade nesse solo. Então não suportam o sol da provação, não permanecerão na igreja de Cristo. Oséias, convido vocês a abrirem comigo, lá no capítulo 6, versículo 4, descreve no caso, o povo judeu, como eles estavam andando. Oséias, capítulo 6, versículo 4. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como uma neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo se evapora. Irmãos, que nós não sejamos assim, crentes emocionados, crentes de coração duro, porque na verdade nós temos que tirar a palavra crente, evangélico, somos apenas religiosos, se assim somos, pessoas de coração duro, que logo que saem pela porta da igreja, esquecem tudo. Ou emocionados, que faz um compromisso, que aceitam o desafio,
mas que logo também desistem e abandonam. Pessoas assim, emocionadas, vão se escandalizar e vão se desviar daquilo que um dia falaram que tinham sido transformadas. Muitas pessoas gritam, ou gritaram no passado, Hosana! Hosana ao nosso rei! Alguns dias depois, o que elas estavam falando? Crucificam. Irmãos, eu não quero religiosos aqui. Eu quero discípulos de Cristo. Pecadores, sim, mas arrependidos também, que foram mudados no coração, transformados pelo poder do Evangelho e que vivem diariamente, não se acomodam na sua rotina, na sua vidinha, mas vivem para a glória de Deus até que Ele nos chame, pela morte ou pelo seu retorno glorioso. O terceiro coração, um coração ocupado demais. Marcos diz que a semente caiu entre os espinhos, versículo 7. Lucas diz que os espinhos cresceram com a semente. Então, esses espinhos representam ervas daninhas espinhosas. E essa semente disputou espaço com essas ervas daninhas, com esses espinhos. Não recebeu a primazia, ao contrário. Os espinhos concorreram com ela e sufocaram. Os espinhos cresceram, mas a palavra foi sufocada. Então, Marcos retrata esse coração como um campo de batalha disputado. O espírito do mundo o inunda como uma enxurrada e sufoca a semente da palavra. Uma multiplicidade de interesses toma o lugar de Deus. E a pessoa que não tem tempo para Deus é a pessoa que sempre tem uma justificativa. Há outras coisas mais urgentes que fascinam a sua alma. Então essa semente, ela fica mirrada. Ela até nasce, mas não encontra espaço. Não encontra espaço para crescer, para se desenvolver. Ela chega a crescer, mas não produz. Adolf Pohl, ele diz o seguinte: esses ouvintes se destruíam numa aparente coisa, numa casca vazia, numa sombra pálida. É como a igreja de Sardes, tem aparência que vive, mas está morta. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 3:1. Apocalipse, capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Irmãos, não há justificativa suficiente para você não se desenvolver. Porque a própria palavra diz que Deus nos deu tudo para o crescimento. Tudo que nós necessitamos para a obra, para a piedade. Para aquilo que o presbítero Pedro falou, essa santidade.
que é um processo que nós entramos e vamos permanecer até que o Senhor volte, até que o Senhor nos chame. Você nunca chegou no ápice, irmão. Não chegou. Você sempre pode crescer, desenvolver. Então não vamos perder tempo com quem não tem tempo. Vamos para o próximo coração. Um coração regenerado. Então, o que distingue aqui é esse campo dos demais. Nele, essa semente não só brota, como cresce e também dá fruto. É aqui que eu quero que você faça uma autoavaliação. Pare de pensar nas pessoas que você já talvez identificou. Essa aqui tem um coração duro, essa aqui emocionado, essa aqui sempre está ocupado demais. Mas agora pense em você. Simplesmente foque apenas em você. E olha se você de fato está dentro dessa descrição do texto. Mas se você não estiver, não tem problema. Arrependa-se e creia. Arrependa-se e creia. E evidencie essa mudança que só o Senhor pode fazer. Jesus está descrevendo aqui o verdadeiro crente. Uma vida transformada, que evidencia a salvação. Eu quero pôr um texto adicional aqui. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 19. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 19. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. De Deus. Não de nós, mas de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, a mensagem de Cristo como Senhor, Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa salvação. Então, os outros 3 tipos de coração não produziram, morreram, e morreram para toda a eternidade, sem Deus. Não nasceram de novo. Mas a marca do verdadeiro crente é que ele produz fruto. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore boa produz fruto bom. Estar sem fruto é não estar no caminho, é não estar em Cristo. Não, mas para dar fruto eu preciso ser pastor, eu preciso ser missionário, eu preciso ser evangelista. Eu sou um mero crente sentado no banco, não tenho ministério, não tenho nada. Mas se você não dá fruta, não importa a função que você está, você não está no caminho. Eu não quero trazer uma cobrança excessiva. Eu quero que você produza fruto através da sua vida, porque essa é a evidência de salvação. Você não precisa ser pastor, missionário, evangelista ou qualquer título que possa existir. Você precisa ser um crente genuíno. E o crente genuíno vai produzir frutos. Por quê? Porque ele vai testemunhar com a sua vida o evangelho da salvação. Ele vai
proclamar o evangelho da salvação. Charles Riley, ele diz o seguinte, vou projetar aqui. A marca dessa pessoa não é apenas fruto por algum tempo, mas perseverança na frutificação. Há uma constância na sua vida cristã. Ela não se desvia por causa das perseguições do mundo, nem fica fascinada pelos prazeres do mundo e deleites da vida. Sua riqueza está no céu e não na terra. O seu prazer está em Deus e não nos deleites dessa vida. Aonde você está? Que fruto você tem produzido? Você tem vivido aquilo que você professa com seus lábios? Você tem vivido realmente a prática do Evangelho, a obediência a Deus por louvor a Ele, por gratidão a Ele? Não para conseguir algo dEle, mas para o louvor da sua glória. Em gratidão da condição que você estava e não está mais. Você não sente peso por obedecer a palavra de Deus. Não há arrependimento por fazer a vontade de Deus. Há prazer, há deleite, há alegria, há satisfação nele. Porque ele é suficiente. Então, para você, a morte do seu eu é um prazer, é um louvor a Deus. Você sabe que Ele está te moldando. E muitas vezes esse moldar do Senhor é doloroso. Porque Ele precisa, tão incrustado em nós o pecado, que Ele precisa usar um martelo e uma talhadeira. Para que naquele espacinho Ele consiga colocar e bater. E vai doer. Porque carregamos essa natureza pecaminosa. Não nos livramos na plenitude dela. Mas chegará o dia que não haverá mais dor, nem sofrimento para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é importante frisar aqui que o semeador semeia a palavra. Há muitos semeadores que semeiam doutrinas de homens e não a palavra. Semeiam o que os homens querem ouvir e não o que precisam ouvir. Semeiam o que agrada aos ouvidos dos seus ouvintes e não o que salva a alma. Essa semente parece que quer brotar, mas ela não é sustentada pela palavra, não produz fruto e não permanecerá. Mas as que foram semeadas num solo bom, essas evidenciarão os frutos da nova vida, do amor a Deus, do temor a Ele, do anseio de viver para a glória dEle. Outros pregadores pregam palavras de Deus e não a palavra de Deus. Pegam a Bíblia, leem, mas nunca se submetem à palavra. O seu ensino é superior, porque eles se julgam conhecedores e íntimos de Deus, a ponto de ter tal intimidade que trazem revelações novas. Mas correm da revelação que já nos foi dada. O diabo também pregou a palavra de Deus, mas não usou como palavra de Deus, mas sempre distorcendo uma vírgula ou contando uma meia-verdade, que é uma mentira inteira. A palavra de Deus na boca do diabo
não é a palavra de Deus, mas é a palavra do diabo. Por quê? Porque ela não produz crentes genuínos, crentes que se arrependeram dos seus pecados e confiaram na suficiência de Cristo. Para a conclusão dessa exposição, essa afirmação revela uma verdade solene. Quando uma pessoa insiste em seguir os seus próprios desejos, ignorando a voz de Deus, pode experimentar o silêncio divino, que é em si mesmo uma forma de juízo. Não há correção mais severa do que ser deixado à mercê das suas próprias paixões. Sem a luz de Cristo, e a direção do Espírito Santo de Deus. É nesse abandono voluntário que as sementes da vida, ao invés de frutificarem, acabam sufocadas, secas ou estéreis. Não é por falta da oferta divina, de maneira nenhuma, mas pela dureza do coração, das emoções passageiras, e ocupada demais em suas tarefas. Que nós não sejamos encontrados como esses 3 corações, mas que, de fato, o nosso, o meu e o seu, caro irmão, seja o solo bom, que não só cresceu, desenvolveu-se, mas gerou fruto. Fruto de amor a Deus, fruto de obediência, fruto do testemunho verdadeiro daquilo que Deus, por meio de Cristo e do Espírito, fez em você. Amém?